Caríssimos, como estão? Espero que bem. Atendendo ao convite da professora Tânia e do professor Cleverson para participar deste ciclo de encontros em comemoração ao aniversário do curso de Direito, vamos falar um pouco sobre a Lei 13.979 de 2020, uma lei aprovada no Congresso Nacional, sancionada pela Presidência da República, que tem por objeto as medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Ou seja, o que a administração pública pode fazer para combater o coronavírus, o novo coronavírus. A lei, no seu artigo 3º, ela já vem falando do isolamento, aquelas medidas de restrição aplicáveis nas hipóteses em que já houve o contágio do novo coronavírus. A lei também fala da quarentena, as medidas de restrição preventivas quando o contágio do novo coronavírus ainda não aconteceu. A lei ainda fala em restrição excepcional e temporária por rodovias, portos ou aeroportos da entrada e saída do país e também a locomoção interestadual e intermunicipal, restrições a esta locomoção. A mesma lei confere à Presidência da República a possibilidade de regulamentar, de prever, através de decreto federal, quais são as atividades e serviços essenciais. Vocês sabem, aqueles que não podem ser suspensos ou paralisados durante a vigência das medidas de enfrentamento. Trata-se do Decreto 10.282 de 2020. Tanto a Lei 13.979 quanto o Decreto 10.282, vocês podem encontrar no site, no endereço eletrônico oficial da Presidência da República. Vão ao site de busca e digitem Planalto Legislação. Lá vocês encontram o texto integral dessas legislações e de toda a legislação brasileira. Fica a dica. Vejam que todas as medidas de enfrentamento, elas têm por fundamento o exercício do poder de polícia da administração pública. Aquele poder, de acordo com o professor Deli Lopes Meireles, no seu curso de Direito Administrativo, através do qual a administração pode limitar, restringir o exercício de uma atividade, de um direito, de um interesse individual em favor da coletividade ou do próprio Estado. Aqui vigora o chamado princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. É o fundamento do exercício do poder de polícia e, no caso que nós estamos analisando, dessas chamadas medidas de enfrentamento. Além disso, é interessante observar que as autoridades públicas, elas têm colocado em prática um princípio de interpretação da Constituição Federal quando aplicam as medidas de enfrentamento. É o chamado princípio da cedência recíproca, princípio da harmonização e também chamado pelo constitucionalista português Jorge Miranda de princípio da concordância prática. Este princípio tem sido objeto de estudos no direito constitucional internacional por autores de grande renome. Na Alemanha, por exemplo, Robert Alexy, nos Estados Unidos, o Ronald Dworkin, e em Portugal, além do Jorge Miranda, nós temos o José Joaquim Gomes Canutilho tratando do tema. Aqui no Brasil, basicamente todos os manuais, todos os cursos de direito constitucional que vocês encontram aí na biblioteca da faculdade, tratam desse princípio no capítulo dos princípios de interpretação da Constituição. Vejam que a Constituição brasileira, sob o ponto de vista ideológico, é uma Constituição eclética, porque ela traz no seu texto a garantia de direitos de índole liberal, direitos individuais, aqueles direitos humanos fundamentais de primeira dimensão, mas ela também não deixa de agasalhar os direitos sociais, os direitos humanos fundamentais de segunda dimensão. E quando a gente fala em medidas de restrição, justamente sobre estas medidas parece existir um conflito entre o interesse individual e o interesse social. Vejam que quando existe uma restrição de isolamento, de quarentena,
E em alguns casos mais graves, como a gente observou no estado do Pará, sendo decretado o lockdown, o confinamento pelo governador de estado, e em algumas localidades do estado do Maranhão, mediante provocação do Ministério Público e decisão do Poder Judiciário, também o chamado lockdown, o confinamento, diversas liberdades individuais passaram a ser restritas, suspensas, ou seja, não podiam ser exercidas. Como a liberdade de locomoção, a liberdade de reunião, a liberdade de iniciativa, a liberdade de concorrência relacionadas às atividades empresariais que estavam com seu exercício suspenso, também a liberdade de religião, a partir do momento em que as pessoas não podiam exercer aí os seus cultos, participar de missas em função do fechamento de muitos templos religiosos, muitas igrejas, devido às medidas de contenção da proliferação do novo coronavírus. Como que fica então esse aparente conflito entre direitos de liberdades, direitos liberais de um lado, e o direito social da saúde de outro? Lembrando que, em última análise, quando o Estado pratica medidas para a proteção da saúde, ele está praticando medidas para a proteção de outro direito individual, o direito à vida, artigo 5º caput da Constituição Federal. Então, como é que funciona esta aparente colisão de interesses, de valores, de direitos previstos na Constituição, decorrentes da aplicação das medidas de contenção pelas autoridades públicas? Em regra, quando existe a colisão de direitos e valores constitucionais, é possível a chamada harmonização. Daí o nome cedência recíproca. Imagine o caso em que um grupo de pessoas decida manifestar aí a sua liberdade de opinião, liberdade de expressão, de manifestação de pensamento, reunindo-se, exercendo a liberdade de reunião e fazendo uma passeata numa rua qualquer de um município qualquer, uma passeata contra o racismo, como tem acontecido nos Estados Unidos e em alguns países europeus. Aqui no Brasil também, nessa semana. Vejam que este movimento, essa passeata, ele vai do trecho A até o trecho B, em determinada rua. Mas naquele trecho A ao trecho B também incide a liberdade de locomoção, ir e vir. Você tem o direito, de pegar seu automóvel e trafegar na rua determinada aí nesse exemplo. Pelo princípio da cedência recíproca, é possível a convivência, a coexistência harmônica dos dois valores trazidos na Constituição. E no nosso exemplo é bastante simples. Basta determinar o desvio do tráfego para a rua paralela A, para a rua paralela B e assegurar ao mesmo tempo a liberdade de reunião, de manifestação de pensamento através dessa passeata. Ocorre que nem sempre é tão simples assim a solução da questão. Surgem hipóteses em que a necessidade de escolher, de ponderar qual dos valores trazidos na Constituição possui maior importância. É aí que Robert Alexy e José Joaquim Gomes Canutilho dizem que há necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade. E também Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, em um artigo específico sobre o tema, eles vão dizer que é preciso então agir com moderação, com bom senso, com equidade, verificando-se dentre os valores aparentemente em conflito, qual deles possui maior densidade normativa, qual deles possui maior importância, maior peso. E aqui parece que fica claro, respeitadas opiniões em contrário, isso tem gerado uma certa polêmica no Brasil, infelizmente, como se não fosse possível coexistir a liberdade de iniciativa, a liberdade empresarial, a liberdade de exercício profissional com a proteção à vida e à saúde. Mas deixando de lado a questão polêmica, o fato é que o direito à vida por si só é o direito mais importante previsto na nossa Constituição, porque é a partir dele que decorrem todos os demais direitos.
e numa questão em que existe um conflito entre o direito à vida, o consectário direito à saúde e demais liberdades individuais previstas na Constituição, prevalecem o direito à vida e o direito à saúde. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela é farta em casos julgados nesse sentido, em que sempre prevalece aquele direito ou interesse de maior densidade normativa, de maior importância. É claro, não me interpretem mal, a liberdade de exercício profissional, liberdade empresarial, liberdade e outras tantas liberdades previstas na Constituição são importantes, mas não são absolutas. Não há direito absoluto previsto em nossa Constituição. E é justamente com base nesse entendimento que prevalece, então, no caso concreto, prevalecem as medidas de poder de polícia aplicadas pela administração pública no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Vejam que a Lei 13.979 de 2020 assegura, então, essas medidas, mas ela não vai definir explicitamente, expressamente, quem pode praticar tais medidas ao lado da Presidência da República. Sendo uma lei federal, ela trata da Presidência da República, mas não menciona os estados e os municípios expressamente, explicitamente. Em função dessa aparente omissão, e nós vamos dizer que é uma omissão apenas aparente, porque o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, a de número 6.341, no Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade da medida provisória 926 de 2020. O que essa medida provisória fez? Ela alterou a redação da Lei 13.979, que é a lei que prevê as medidas de enfrentamento. A medida provisória também vocês encontram o texto integral no endereço eletrônico do Planalto. Digitem Planalto Legislação no site de busca. E o inteiro teor da decisão dessa ação direta de inconstitucionalidade 6341 vocês encontram no site, no endereço eletrônico do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Vocês vão no link acompanhamento processual ou jurisprudência, digitam ADI 6341 e tem acesso a essa decisão que a gente vai comentar a partir de agora. Veja então, o Partido Democrático Trabalhista, ele questiona a constitucionalidade da medida provisória que alterou a lei da pandemia, a lei que traz as medidas de enfrentamento à pandemia, dizendo que não houve respeito a autonomia dos estados e dos municípios na previsão das medidas de enfrentamento. Diz que não estaria sendo respeitado, então, a possibilidade aí dos prefeitos e governadores aplicarem esta ou aquela medida de enfrentamento. E faz essa afirmação com base no que dispõe o artigo 23, inciso 1 da Constituição Federal. Vejam lá, é o artigo que dispõe como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde pública. É importante aqui uma observação inerente à teoria geral do Estado e à ciência política, que o Brasil adotou a forma federativa de Estado desde a Constituição Republicana de 1891. Vocês lembram que entre 1824 e 1889 o Brasil adotou a forma de Estado unitária. Não havia uma divisão em unidades autônomas, como acontece hoje. Todo o poder estava concentrado nas mãos do imperador. Já com a proclamação da República e com a Carta de 1891 e todas as constituições que a sucederam até a atual Constituição de 88, o Brasil adota a forma federativa de Estado. Vejam que então existe a autoridade nacional, a autoridade federal, representada no Poder Executivo pelo Presidente da República,
e no Poder Legislativo pelo Congresso Nacional, formado pelos deputados federais e pelos senadores. Há também as autoridades estaduais, o Poder Executivo exercido pelos 26 governadores estaduais, mais o governador do Distrito Federal. E o Poder Legislativo no âmbito das Assembleias Legislativas, com os deputados estaduais. E há também as autoridades locais, municipais, com 5.570 prefeitos municipais e os milhares de vereadores aí que ocupam as câmaras municipais em todas as cidades do nosso país. Então vejam que, através dessa organização político-administrativa, o Brasil prevê 4 entidades com autonomia, com a possibilidade de fazer suas próprias leis. A autonomia seria a capacidade legislativa própria, autolegislação e autoadministração com base nessas leis editadas. Vejam que é interessante que a Constituição, ao estabelecer uma forma federativa de Estado, ela prevê uma repartição constitucional de competências administrativas e legislativas. O que é isso? A Constituição estabelece uma divisão de tarefas, o que compete a cada ente da federação, o que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. É interessante observar, então, que algumas competências definidas na Constituição são exclusivas e privativas da União, como acontece, por exemplo, quando o artigo 21 diz que é competência da União emitir papel moeda, a impressão de dinheiro, a cunhagem de moedas. Nada pode ser feito nesse sentido pelos estados ou pelos municípios. Já em relação a outros assuntos, essa competência é chamada de competência comum ou concorrente, como é o caso da saúde pública. Então, o trato, o cuidado, a tutela, a legislação e a adoção de medidas em proteção à saúde pública, inclusive através do Sistema Único de Saúde, é uma competência de todos os entes da federação. Justamente com base nesse fundamento, nesse conceito, é que o Partido Democrático Trabalhista ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade 6.341. Vejam que a questão foi apreciada no nosso Supremo Tribunal Federal, primeiramente no julgamento de uma medida cautelar no seio dessa ação direta de inconstitucionalidade, que foi distribuída para o ministro Marco Aurélio. É interessante que o pedido formulado pelo PDT, o autor da ação, trazia como pedido principal a suspensão em sede cautelar da medida provisória 926. Então, pretendia-se que toda a medida provisória deixasse de produzir efeitos. E vejam que quando o Supremo Tribunal Federal declara determinada lei ou ato normativo como inconstitucional, esta lei ou ato normativo é considerado nulo, ela não produz efeitos. Mas o curioso é que o PDT elaborou nesta ADI um chamado pedido subsidiário. O que é o pedido subsidiário? Você pede para o órgão do Poder Judiciário A, mas se ele não puder te conceder o A, ele te concede o B. O pedido A foi a declaração de inconstitucionalidade da medida provisória. O pedido B foi no sentido de que, se não for reconhecida a inconstitucionalidade, que seja interpretada a medida provisória em conformidade com a Constituição. A interpretação conforme a Constituição é uma técnica de julgamento usualmente aplicada pelo Supremo Tribunal Federal no processo e julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade. Vejam que quando você interpreta uma lei, ela pode te levar a dois caminhos. Um caminho que está de acordo com a Constituição e outro caminho que está em desacordo com a Constituição. Por isso, interpretação conforme a Constituição. Qual que seria a interpretação que contraria a Constituição ao a gente fazer a exegese aqui do artigo 3º da medida provisória?
da Lei 13.979 e da medida provisória 926. Seria no sentido de entender que as medidas de enfrentamento são exclusivas da União. E por quê? Porque nós estamos falando de saúde pública e como o artigo 23, inciso 1 fala que a saúde pública é competência concorrente de União, Estados, Distrito Federal e municípios, não poderia uma norma infraconstitucional, que está abaixo da Constituição, contrariar o que está disposto na Constituição. A outra interpretação, conforme a Constituição, é aquela que nos permite concluir que as medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 poderão ser adotadas pela União, pelos estados e seus governadores e pelos municípios e seus prefeitos. Vejam então que esse entendimento foi acolhido, é o que prevaleceu no julgamento da questão da medida cautelar pelo ministro Marco Aurélio e depois foi o que prevaleceu no plenário, né? Que disse que a medida cautelar que foi deferida nesse sentido pelo ministro relator Marco Aurélio, ela foi referendada, ela foi confirmada pelos demais ministros do STF. Prevalecendo, então, o entendimento de que as medidas de enfrentamento podem sim ser aplicáveis em âmbito estadual e no âmbito municipal. E é interessante, por isso nós fazemos aqui a leitura do artigo 3º da Lei 13.979, com a redação trazida pela medida provisória 926, ele vai dizer: para enfrentamento da emergência de saúde pública internacional decorrente do coronavírus, as autoridades públicas poderão adotar, está no plural, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas. Aí vem a previsão do isolamento, da quarentena e da restrição no transporte, entrada e saída do país. Vejam que o ministro Marco Aurélio quis deixar bastante claro, ao julgar a cautelar nessa ação, que a competência prevista para a adoção de providências e medidas pelo presidente da República não afasta ou suprime a mesma competência no âmbito estadual, pelos governadores, e no âmbito municipal, pelos prefeitos. E é justamente com base no julgamento dessa ação que nós observamos no nosso país, de dimensões continentais, a variedade muito grande, uma variedade muito grande de medidas diferentes. Como a gente já disse, Pará e Maranhão com o confinamento, com o lockdown, a exemplo do que aconteceu na Itália, na Espanha, e de certa forma também na Grã-Bretanha. Já em outras localidades, apenas a quarentena. Em outras localidades, a flexibilização da quarentena, como a gente tem observado no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo nesses últimos dias. Então, a autoridade local que conhece as peculiaridades locais, com base nas orientações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária, dos órgãos de saúde, é que vai definir qual medida deve ser aplicada. E como vocês sabem, isso desagradou ao governo de Brasília, que queria concentrar em suas mãos aí todas as decisões. Parece-nos, a nossa opinião pessoal, que essa decisão do STF foi bastante justa, foi bastante acertada, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Não faria o menor sentido o presidente da República definir quais medidas de enfrentamento seriam aplicáveis num município do interior do Brasil, não é? Isso trata-se de proporcionalidade, de bom senso, como a gente já comentou quando falamos da cedência recíproca. Além disso, a importância dessa decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6341, ela se revelou em decisões judiciais proferidas aí em primeira instância e pelos tribunais, julgando questões relacionadas justamente à autonomia.
muitos municípios sendo questionados na justiça e prevalecendo justamente essa ideia da autonomia local para prever e aplicar as medidas de enfrentamento. A gente tem observado algumas decisões, sobretudo no Tribunal de Justiça de São Paulo, e aqui a questão ganhou uma dimensão interessante. Inclusive a Escola Paulista de Magistratura, na próxima semana, vai realizar um ciclo de palestras sobre o tema, justamente trazendo quais foram os entendimentos principais nesta matéria aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, pessoal, basicamente, o fato é que a observação do que dispõe a Lei 13.979, ela poderia ir para outros caminhos, né? Vejam que a lei fala também sobre regras de licitação, aquele procedimento que existe antes da contratação de obras, serviços, aquisições, compras da administração pública, trazendo uma hipótese específica de dispensa de licitação, mas esse é um assunto que demandaria por si só uma nova conversa específica sobre essa matéria. Além disso, a situação de emergência de saúde pública, ela provocou uma série de outras normas jurídicas, a edição de uma série de outras normas jurídicas no âmbito do direito financeiro, do direito trabalhista, e é interessante que vocês analisem, na medida do possível, também estes outros âmbitos de aplicação e consequências práticas da pandemia do coronavírus para os aplicadores do direito. Pessoal, foi um imenso prazer revê-los nessa conversa. Coloco-me à disposição para eventuais indagações através do e-mail que a professora Tânia vai passar para vocês e desejo o maior sucesso para todos. Desejo que Deus abençoe vocês e suas famílias, os protejam contra essa pandemia e que vocês possam, na medida do possível, retomar as atividades com segurança, com responsabilidade e que vocês tenham sucesso naquilo que forem fazer. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.